Todo mundo está falando da adultização das crianças. E isso é um tema sério, necessário e urgente. Mas quase ninguém está falando do outro lado do mesmo fenômeno: a infantilização dos adultos. Talvez uma coisa exista por causa da outra. Talvez não exista criança adultizada sem adulto infantilizado. A pergunta então é: o que é pior? Adultizar a criança ou infantilizar o adulto? Para entender isso, precisamos primeiro compreender o que é a infância. A criança é emocional, mas inocente. É esperta, mas sem malícia. É inteligente, mas imatura. É cheia de energia, mas imediatista. É curiosa, mas inconsequente. Essas características são naturais na infância. Elas fazem parte do processo biológico de formação da consciência. O problema não é a criança dentro do seu tempo natural de desenvolvimento. O problema surge quando esses atributos permanecem em um corpo adulto. Quando isso acontece, a pessoa passa a sentir algo como: agora eu sou adulto. Posso fazer tudo o que eu quiser. E isso é parcialmente verdade. Mas essa consciência não tem estrutura profunda o suficiente para distinguir entre duas coisas muito diferentes: fazer o que quer e viver dentro de um contrato social. Porque viver em sociedade não é apenas exercer desejos. É reconhecer regras, limites e normas de conduta. Existe uma diferença fundamental entre liberdade e maturidade. A criança vive no mundo do desejo. Ela quer, sente e reage. O adulto maduro vive no mundo da consequência. Ele pensa antes de agir. Ele sustenta limites, ele reconhece o outro. Quando essa passagem não acontece, surge uma contradição perigosa. Um corpo adulto com lógica infantil. Essa pessoa exige direitos como adulta, mas reage emocionalmente como criança. Quer autonomia, mas não suporta responsabilidade. Quer liberdade, mas não aceita frustração. Isso não é rebeldia, é imaturidade da consciência. E uma sociedade formada por consciências assim se torna incapaz de sustentar projetos longos, instituições estáveis e vínculos profundos. E isso aparece no cotidiano de várias formas. Aparece quando uma pessoa não suporta ouvir um não. Qualquer limite vira ofensa pessoal. Aparece quando alguém confunde crítica com ataque. Não consegue separar ideia de identidade. Discordar vira inimigo. Aparece nas relações afetivas, quando o outro deixa de satisfazer expectativas e a resposta é abandonar, trocar ou atacar, em vez de dialogar. Aparece na vida profissional, quando frustração vira birra, quando erro vira culpa do sistema, quando responsabilidade vira peso insuportável. Aparece no trânsito, quando qualquer contrariedade vira explosão emocional. Aparece nas redes sociais, onde a pessoa reage antes de pensar, julga antes de compreender e busca aplauso em vez de verdade. Tudo isso não é maldade, é imaturidade. É a consciência funcionando no modo infantil, imediata, reativa, emocional, sem cálculo de consequência. A criança quer tudo agora. Isso é normal na infância. Mas quando esse agora permanece no adulto, surge uma sociedade incapaz de esperar, incapaz de construir, incapaz de sustentar processos longos. Querem resultados sem travessia, liberdade sem responsabilidade, direito sem dever, prazer sem consequência. E quando encontram limites, não amadurecem, regridem. É aqui que surge o que eu chamo de criança com prazo vencido. A infância tem um tempo biológico. Quando esse tempo não se transforma em maturidade, vira regressão. Criança com prazo vencido é um perigo para si mesma e para quem está ao seu redor. Não por maldade, mas por imaturidade estrutural. Porque um corpo adulto com consciência infantil reage em vez de refletir, busca prazer em vez de sentido, quer aplauso em vez de responsabilidade, não tolera frustração, não sustenta consequências. E é exatamente esse tipo de adulto que projeta sua confusão sobre a criança. Talvez então a pergunta precise ser reformulada. O problema está na criança ou na consciência do adulto que não amadureceu? Crianças não se adultizam sozinhas. Elas são adultizadas por adultos. E na maioria das vezes por adultos emocionalmente imaturos. O adulto infantilizado busca validação, busca prazer imediato, busca pertencimento, busca ser visto, busca ser aceito. Ele não suporta o vazio, não suporta o silêncio, não suporta a frustração, não suporta o tempo. E muitas vezes transforma a criança em extensão do próprio ego. Não é um problema moral, é um problema estrutural da consciência. Quando o sistema emocional governa a razão,
Quando o impulso governa o pensamento, quando não existe hierarquia interna, a consciência não amadurece. Por isso esse fenômeno não é apenas cultural ou social, ele é neurofuncional. Uma sociedade formada por adultos infantilizados tende a produzir crianças adultizadas. É uma inversão das fases da mente. A criança é empurrada para desejos que ainda não pode sustentar. O adulto foge das responsabilidades que deveria assumir, e o resultado é um colapso da maturação. Isso aparece em muitos níveis da vida social. Aparece na política, onde tudo vira torcida emocional e quase nada vira reflexão. Aparece na educação, onde limite vira trauma e esforço vira opressão. Aparece na cultura do entretenimento, onde tudo precisa ser rápido, leve e superficial, porque uma consciência infantil não suporta profundidade. Aparece na incapacidade de diálogo, onde discordar vira agressão e pensar diferente vira ameaça. Não é excesso de informação, é falta de maturidade para processar informação. Não é liberdade demais, é consciência de menos. Liberdade sem maturidade vira perigo. Desejo sem consciência vira destruição. O problema não é querer ser livre. O problema é querer liberdade sem ter desenvolvido uma consciência capaz de sustentar essa liberdade. E isso nos leva a algo muito mais antigo do que redes sociais ou debates modernos. Isso nos leva à própria narrativa bíblica. A Bíblia inteira pode ser lida como a história de uma mente que precisa amadurecer. Quando o texto fala em deixar o velho homem e vestir o novo homem, não está falando apenas de comportamento moral externo. Está falando de transformação interna da consciência, de sair de uma mente dominada por impulso, medo e reação, para uma mente integrada capaz de compreender consequência, limite e responsabilidade. O termo original é metanoia, que não significa apenas arrependimento, significa mudança da estrutura do pensamento. É sair da consciência infantil para uma consciência madura. O velho homem é a mente dominada pelo imediatismo. O novo homem é a mente organizada pela integração. Não é religião no sentido comum, é a arquitetura da consciência. Por isso, quando Jesus fala em nascer de novo, não está falando de um evento mágico externo. Está falando de uma reorganização interna da mente. Deixar morrer a infância prolongada para que surja a maturidade da consciência. A proposta da trilogia da consciência parte exatamente dessa leitura. A Bíblia como um mapa simbólico do amadurecimento da mente humana. Do homem dominado pelo instinto ao homem integrado, que a tradição chama de espírito. Espírito não como fantasia, mas como estado biológico de integração entre razão e emoção. Por isso, quando falamos de adultização das crianças e infantilização dos adultos, não estamos falando de moral nem de guerra cultural. Estamos falando de falha na travessia da consciência. O problema não é a criança dentro do seu tempo natural. O problema é a infância que não termina. Enquanto não aprendermos a amadurecer a consciência, continuaremos formando crianças adultizadas e adultos infantilizados. E isso não se resolve com slogans, não se resolve com indignação, não se resolve com cancelamento. Se resolve com compreensão profunda da mente humana. Se você quer conhecer essa proposta com mais profundidade, o projeto completo está no site da Trilogia da Consciência. Os links estão na descrição. O problema não é a criança, é a imaturidade da consciência adulta.